Anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Vocês sabem muito bem que uma das nossas maiores lutas no Brasil hoje em dia é realmente a anistia para aquelas pessoas que foram presas por estar no lugar errado e na hora errada. Estou falando dos presos políticos do 8 de janeiro. Vou trazer aqui informações precisas da comissão que teve, na verdade, da audiência pública para a criação do Dia Nacional do Preso Político, e foi muito importante a participação de todas as pessoas, e uma em especial, o capitão Assunção, que foi preso há pouco tempo, que estavam investigando a vida dele para ver se ele tinha participado de alguma coisa do 8 de janeiro. Eu agradeço imensamente todo mundo que já me espera logo de manhã para assistir aqui, para ver as notícias nesta live da manhã. Eu agradeço imensamente sua presença. Muito obrigado a todos que já estavam esperando. E já vai deixando o like, colocando o número do seu like na frente do seu comentário, tá bom? Deus abençoe. Vamos então para o primeiro vídeo que eu vou jogar na tela agora. Vamos lá. Absurdo, né? Absurdo. Alexandre de Moraes, mas ele encontra-se sob liberdade provisória e, dentre as condicionantes que atualmente ele está tendo que cumprir, ele está utilizando tornozeleira eletrônica, como já foi falado aqui, né? Mas ele também está proibido de participar de quaisquer redes sociais, né, de poder se manifestar. Ele também está proibido de dar entrevistas de qualquer natureza, exibido em qualquer meio, né, sem prévia autorização judicial. Então, para que ele possa dar entrevista, né, ele também precisa de ser autorizado previamente pelo ministro Alexandre de Moraes. E, além disso, né, e não obstante ele ser deputado estadual, ele também está proibido de participar de qualquer evento público, né, em todo o território nacional. Né? Não obstante a todas essas determinações, né, nós na qualidade de advogado da defesa, interpusemos os recursos devidos, inclusive informamos ao excelentíssimo senhor ministro, né, de que o deputado, né, estaria participando, até na qualidade de pré-candidato, né, aqui na Prefeitura de Vitória, que ele estaria participando de entrevistas, né, relacionadas a possibilidade de sua manifestação política sobre o que ele pensa aqui de Vitória. Todavia, por se tratar de um evento onde se discute o Dia Nacional do Preso Político, e até como forma de preservar, né, o meu cliente, é que, infelizmente, o deputado Coronel Meira, e nós não podemos sequer adjetivar, nos cabe somente trazer os fatos, né, para que essa comissão delibere e chegue às conclusões jurídicas e políticas, né, sobre o assunto, cabe, então, somente colocar e relatar a situação que o nosso cliente está atualmente vivendo. É óbvio que também na qualidade de defesa eu também me reservo o direito de não adjetivar ou de colocar nenhuma consideração de caráter pessoal enquanto cidadão, como forma de não atrapalhar, né, exatamente o que a defesa tem pensado sobre o atual rumo do Estado Democrático brasileiro. Mas, infelizmente, né, a situação concreta é o que está sendo colocado. Tá? O deputado, agradece a convocação a qual ele está tendo, ele foi convocado por essa comissão, né? E, na medida do possível, né, sem descumprir ordem judicial, né, ele está sempre se colocando aí à disposição, né, do Legislativo Federal naquilo que for possível, né, lógico, desde que também não descumpra ordem judicial. Então, deputado Coronel Meira,
Era basicamente as considerações que nós gostaríamos de fazer, né? Inclusive deixando registrado que ele, inclusive, foi interpelado pelo STF por conta de uma manifestação que foi feita por um dos convocados que estão aí na mesa, que foi o desembargador Sebastião, né? Então, isso também gerou o motivo dele ser interpelado judicialmente. Então, por conta de todas essas situações, né, é que, então, o nosso cliente está impedido de se manifestar, né, perante essa CPI. Mas, como eu falei, os fatos são estes, né, o processo ele está em sigilo, né, e, na medida do possível, a defesa se coloca à disposição sempre desta comissão. Então, basicamente é isso, presidente. Pessoal, estava sem som aqui, desculpa. Que vergonha é o que está acontecendo com o nosso judiciário brasileiro, né? Na verdade, uma só pessoa que se acha dono do universo, dono do mundo, está fazendo com que deputados passem por esse tipo de constrangimento. O deputado Assunção, capitão Assunção, foi convidado para estar nesta comissão e falar sobre os presos do 8 político de que ele faz parte, dos inquéritos em que ele faz parte. Ele não pode falar, não pode dar entrevista, porque o magnânimo, né, o que se acha o senhor do universo, não deixa com que ele faça declarações. Ele que é pré-candidato na cidade onde mora, de participar das eleições, está sendo impossibilitado de fazer isto neste momento por conta do que se acha intocável. Complicado, né, pessoal? A gente vê cada dia mais essas coisas acontecendo, mas eu trouxe esse vídeo aqui basicamente para vocês verem que há pessoas lutando pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Eu sou uma dessas pessoas que levanta essa bandeira. Eu levanto essa bandeira não porque eu quero que pessoas culpadas sejam inocentadas. Eu quero que pessoas que estavam no lugar errado e na hora errada sejam inocentadas. Pessoas que foram por conversa, sabe? Pessoas que foram na conversa de pessoas que estavam sendo maliciosas. Então essas pessoas não precisam ficar presas, não são nenhuma ameaça à democracia. A gente sabe qual que é a ameaça da democracia do nosso país. E não são essas pessoas que estão presas, né? Eu vou passar mais um trechinho desta comissão e logo mais a gente vai para os próximos vídeos. Vamos lá. No caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Pelo ministro Alexandre de Moraes. Essas pessoas são injustiçadas, né? E eu digo sem medo de errar, que o que ele tem feito é tirânico. E lutaremos até o fim contra a tirania nesse país. Saúdo o Coronel Meira em nome de todos os deputados presentes. Meu nome é Mariana Eustáquio e tenho 16 anos. Sou filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, o primeiro preso político brasileiro desde a redemocratização. Estou aqui representando todos os filhos e filhas dos mais de 2.000 presos políticos brasileiros. Quero dividir com vocês a dor de nós, filhos, ao vermos nossos pais pagando por crimes que não cometeram ou sequer existem. No dia 17 de novembro de 2020, fui acordada às 6 horas da manhã, com meu quarto sendo invadido por 3 agentes da Polícia Federal. Na época, eu tinha 13 anos. Tive vontade de chorar, mas tentei ser forte. Eles reviraram todas as gavetas do meu quarto, reviraram minhas roupas e levaram o tablet do meu irmão caçula, o Oswaldinho, na época com 6 anos. Meu cachorrinho Floquinho, que usava uma cadeira de rodas para pets, avançou de forma valente contra os policiais, e eu tive que acalmá-lo. Tive minha infância invadida pela primeira vez. Foi onde tive a melhor definição sobre o conceito do que é paz. É autoridade sobre o caos. No dia 18 de dezembro de 2020, eu estava no mercado com a minha mãe, por volta das 11 horas da manhã. Era o dia do seu aniversário,
E meu pai estava em casa com os meus irmãos organizando uma festa surpresa, enchendo bexigas, embrulhando presentes. Estávamos muito felizes. De repente, toco o telefone e era o doutor Ricardo Vasconcelos, advogado da nossa família, informando que a PF estava em casa para levar meu pai. Fiquei em estado de choque. A nossa festa foi transformada em pranto. Naquele dia, foi a última vez que vi meu pai andando, pois ele foi levado para o complexo penal da Papuda, andando e voltou para casa sobre uma cadeira de rodas. Dói muito tudo isso. O Estado brasileiro separou a minha família forçosamente. De repente, eu cresço e não sou mais aquela garotinha que teve seu quarto invadido. Hoje, sou uma jovem que carrega todo esse legado no sangue que corre nessas veias. Meu pai, o jornalista Osvaldo Eustáquio, me prometeu que, junto com o Coronel Meira, com o presidente Bolsonaro, com Magno Malta e tantos homens valentes, iriam transformar a história da nossa nação e nos devolver a liberdade. Para concluir, quero citar uma frase do meu pai. A pedra angular vai se chocar com o sistema, e mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Eu e minha família vamos orar a Deus até acontecer. E a nossa geração vai devolver a liberdade e a justiça para o Brasil. Para concluir, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão no inquérito 4879, afastando os meus direitos individuais e bloqueando todas as minhas contas bancárias. Eu quero agradecer a cada brasileiro que não soltou a corda e tem generosamente contribuído com minha família nesse momento de dificuldade. Eu prometo a cada um de vocês que os meus pés vão pisar onde os pés do meu pai não podem chegar. Hoje, ele não pode estar aqui, mas eu posso. Chegará o tempo em que o sol da justiça voltará a brilhar sobre o Brasil. Muito obrigada. Que palavras tristes, né? De uma jovem que tem que agora carregar o legado do pai. Claro, o pai está fora do país, está se resguardando de ser preso novamente por crime de opinião. Nosso Brasil ainda precisa mudar muito, e é por isso que nós lutamos diariamente. Para mudar o nosso Brasil, claro, sempre dentro das linhas da Constituição, nunca fui a favor de depredação. Sempre falei, avisei as pessoas que isso aconteceria, mas as pessoas estavam indo pela emoção. Quando a gente age por emoção, muitas das vezes a gente se arrepende lá na frente. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ser covardes, muito pelo contrário, nós temos que usar as armas certas. É diferente. Uma guerra que nós estamos travando neste momento, e é uma guerra espiritual principalmente, nós devemos usar as armas certas contra o inimigo. E muita gente usa as armas erradas, as armas da emoção, acaba não dando certo. É isso que eu tô falando. Vamos seguindo então, porque eu tenho outra notícia, na verdade, uma denúncia do Gustavo Gayer sobre o presidente do Brasil, né? Mais uma do presidente do Brasil, quebrou a Petrobras, pior do que a Dilma Rousseff, dá só uma olhada. Quando eu falo que o Brasil está prestes a entrar no período mais sombrio e mais trágico da sua história, isso em todos os aspectos, social, econômico, segurança, isso não é um exagero. Os números mostram que o que a gente vem falando há 1 ano e meio está se tornando verdade. Quando falam que deixaram um criminoso voltar à cena do crime, isso não é uma força de expressão para, de alguma forma, atacar esse governo, não, porque o criminoso foi liberado para voltar à cena do crime, agora com um agravante. Ele tem o total controle da cena do crime e da justiça que poderia prendê-lo. O resultado disso, com certeza, não seria nada bom. Petrolão, maior esquema de corrupção que o mundo já viu, no que diz respeito ao volume de dinheiro desviado. Através de dinheiro da Petrobras. Bilhões, falam-se até em trilhões de reais que foram desviados. Pois então, Lula agora demitiu o diretor da Petrobras e quer ter controle total. Isso mesmo, o presidente da República quer ter o controle total da Petrobras. Vou trazer algumas matérias para você entender o que eu estou te falando. A intervenção de Lula para tomar o controle da Petrobras. Leia bastidores e análises sobre a Estatal. Estatal perdeu 34 bilhões em valor de mercado. Um dia após a demissão de Jean Paul Prates, o presidente deverá entregar o que ele não conseguiu. Então preste atenção. Lula demitiu o diretor da Petrobras, que é esse cidadão aqui, que já estava fazendo um péssimo trabalho, mas eu acho que não estava, deixando roubar o quanto que o Lula gostaria. Lula demitiu o cara sem avisar para ele até chorou. Olha o jeito que o cara foi demitido. Ele ficou sabendo que tinha sido demitido pela imprensa. O bicho até chorou, coitado. Agora o Lula quer comandar a Petrobras.
Pelo menos antes, o Lula tinha um pouco de sensatez de colocar um laranja na Petrobras para fazer os roubos. Agora não, agora o Lula vai roubar por conta própria. E aí, preste atenção, essa matéria saiu no dia 15 de maio. A Petrobras tinha perdido 34 bilhões. No dia 17 de maio, a Petrobras já tinha perdido 55 bilhões em valor de mercado, após a decisão de trocar o CEO e a decisão de que o Lula é que vai fazer a roubalheira agora. O Lula vai cuidar da gestão. O Lula, gente, não é brincadeira. Isso parece brincadeira, mas não é. Ó, ingerência política custou caro a Petrobras. A estatal de petróleo perdeu 55,3 bilhões de reais em valor de mercado na Bolsa em 3 dias, após o anúncio de que Jean Paul Prates deixaria o comando da empresa. Investidores acionaram a venda das ações na tentativa de precificar os novos riscos e incertezas para a companhia, sobretudo em relação à continuidade da agenda de desinvestimentos e da política de preços dos combustíveis, que agora ele retirou a política de preços, né? Isso acabou com a Petrobras. Tanto é que até mesmo um jornalista da CNN, que é o VAC, teve que se posicionar. Eu achei muito interessante a forma que ele falou sobre o que está acontecendo com a Petrobras. Vamos lá. Na história do nosso país, ninguém duvida que Dilma Rousseff foi a criatura e Lula seu criador. Mas Lula saiu do segundo mandato dele com a popularidade lá na estratosfera e Dilma foi empichada no segundo mandato dela. Entre historiadores e economistas, o debate se dá para esclarecer se Dilma fracassou por ser Dilma ou se fracassou por ter levado adiante o tipo de política econômica que o criador iniciou e ela prosseguiu. No caso da Petrobras, Lula tenta retomar onde Dilma parou, que era o uso da estatal como braço de políticas públicas e de investimento do governo. E roubalheira. Que termina. Lembrando, voltou a dar dinheiro para as mesmas empresas que haviam roubado, fechar contratos com as empresas que já haviam roubado, como Odebrecht e outras por aí. Lá atrás, em desastre para a empresa, desastre para o país, com prejuízos muito maiores do que aqueles trazidos pela corrupção e pelo loteamento da empresa entre partidos políticos. Lula trocou o presidente da Petrobras agora, deixando claro que a estatal não estava fazendo o que ele, Lula, queria, que é basicamente a repetição do que se tentou no passado. Mas, ao fazer isso, o presidente deu uma virada nesse debate sobre a recente história do nosso país. Alguns críticos dizem, com certa acidez, que Lula III dilmou. Lula III dilmou, meu amigo. Você tem noção do quanto isso é prejudicial? A Dilma foi um desastre para o Brasil. E o Lula conseguiu alcançar o mesmo nível de desastre em 1 ano e 5 meses. Isto é, assumiu posturas e ações que acabaram mal. Na verdade, parece que lá atrás foi Dilma quem lulou. Muito boa. Será que foi a Dilma que lulou, né? Bom, a verdade é, nós vamos entrar numa crise e não tem como fugir disso. Todos os indicadores já mostram, o investimento está indo embora do Brasil. O mundo já não acredita mais no Brasil, principalmente depois da vergonha do Lula ter falado que, basicamente chamando o judeu de nazista, sendo apoiado por Hamas, trazendo um narcoditador traficante condenado para o Brasil, está financiando a Rússia agora através do petróleo, da compra de petróleo para a invasão da Ucrânia. O Brasil está sendo visto pelo mundo hoje como um país, um governo de terrorismo, de corrupção, de roubo e de ditadura do judiciário. Em parceria, né, o consórcio que eles fizeram. Enquanto isso, a economia está indo para o buraco. Qualquer dono de estabelecimento comercial ou prestação de serviços do Brasil que você conversar, ele vai te falar que o faturamento está caindo, que eles estão tendo que demitir. Enquanto isso, o Lula está cavando um buraco gigantesco na nossa economia para tentar fabricar uma falsa sensação de estabilidade econômica. A verdade é que não tem estabilidade econômica. Qualquer pessoa minimamente esclarecida já percebeu isso. Até mesmo os tal economistas que apoiaram Lula já pularam do barco. O pessoalzinho da Faria Lima já pularam do barco também. Os empresários já pularam do barco. Mas isso que dá fazer o L. Foi inventar de fazer o L. Com certeza não poderia ter sido outro resultado. E agora o Brasil vai ter que enfrentar tudo isso que a gente está falando. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando que o déficit nas contas públicas que o Lula conseguiu fazer em 1 ano e meio já se igualou ao da pandemia. Só que na pandemia, gente, preste atenção, a economia foi parada.
Ninguém podia abrir as portas para trabalhar, ninguém podia trabalhar, o povo perdeu seus empregos, perderam suas casas, foi um desastre absoluto. O Lula conseguiu chegar ao mesmo resultado de rombo nas contas públicas em 1 ano e meio, sem pandemia. Falando em pandemia, nem sequer comprou as vacinas. Como faltou vacina de pessoas morrendo de dengue, recorde de mortes dos Yanomamis, ou seja, não vou falar isso, porque sempre tem. O PT sempre consegue piorar. É verdade. Verdade, bem dito isso aí. O PT sempre consegue piorar, sempre pode piorar com essa corja no poder. Vou mostrar um outro vídeo agora para vocês. Antes eu preciso dar um recado, tá? Esse canal tem sofrido boicotes, eu preciso da sua ajuda deixando o like é importante. E você compartilha em todos os grupos que você faz parte. Porque, é claro, é muito difícil trazer notícias atuais todos os dias, notícias de política, filtrar para vocês. Então a única coisa que o Mário Robert pede de coração é você deixar o like, compartilhar. Quem puder ajudar no Pix, está aí na sua tela o tempo todo, pixdireitanobrasil@gmail.com ou o QR Code que está aqui do lado, tá bom? Qualquer quantia, eu peço para que Deus não deixe faltar na sua casa, tá? Vamos seguindo então para o próximo vídeo, que é do meu querido delegado Éder Mauro, que é outro deputado que está fazendo um ótimo trabalho, e ele, novamente, com a leva dos outros lá naquela comissão, né, da anistia, do dia do preso político, tá? Mas eles provavelmente falam de anistia o tempo todo, porque precisa ser fomentado, precisa ser falado. O Éder Mauro vai desafiar o que não pode se pentear. Vamos ouvi-lo. Cumprimentar todos que aqui estão presentes, inclusive aqueles que representam aqueles que estão ainda presos, ou aqueles que sofreram no dia 8 de janeiro e dias posteriores, por tudo que todo o Brasil assistiu, das mazelas causadas pela ditadura que se implantou nesse país. Nós não temos dúvida, e ouvindo a todos aqui, que o direcionamento é um só. Quando se fala nessa ditadura, em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula sentado numa cadeira presidencial comandando esse país. Até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor. Hoje no país está aí Rio Grande do Sul sofrendo o que está sofrendo, sem que ele tenha a capacidade de socorrer os irmãos do Rio Grande do Sul. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão sabem perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente. Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê! E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar
comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu estou aqui, senhor desembargador, apenas resumindo a questão de que o sistema é que manda nesse país. Tiraram um bandido da cadeia e colocaram na mesa e na cadeira de presidente e para retirar um homem honesto que freou, que fechou a torneira daqueles que roubavam o país. Agora, falando da questão do 8 de janeiro, dos homens e mulheres que de forma inocente estão pagando ainda na cadeia, de pessoas que morreram na cadeia, eu quero dizer, para cada um de vocês, eu ouvi atentamente a carta da jovem de 16 anos que está aqui. Eu quero dizer, como 2 outros colegas aqui já falaram, Alexandre de Moraes, você perdeu, não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua. Você está preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre, a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar o delegado Éder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos. Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, por esse ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas. A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lancha e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados a quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Mas isso, como já foi dito por você, colega, começou lá de trás. Quando aqui nessa casa, 364 deputados se acovardaram e simplesmente fizeram com que Daniel Silveira, deputado federal, fosse para a cadeia. Porque obedeceram, como já fora dito, ordem de donos de partido. Eu recebi essa ordem e eu disse comigo, não, meu amigo. Eu vou pela minha consciência. O povo que me elegeu lá no estado do Pará, pela parcela do meu estado, me elegeu porque acredita e pensa como eu. Eu não vim aqui para me acovardar e para me vender para dono de partido ou por cargo ou por emendas. Eu não vou votar para botar Daniel na cadeia porque vocês querem. Eu vou pelo que eu penso e pelo que o povo me confiou a fazê-lo. E Daniel Silveira está na cadeia de forma covarde, assim como estão os patriotas, porque estavam com a bandeira no corpo, porque estavam com uma Bíblia na mão. Enquanto os bandidos desse país estão assumindo cargos de ministro, estão assumindo cargos em outras diretorias, exatamente. Muitos deles rindo do povo brasileiro. Essa covardia, senhor presidente, não foi só da Câmara. Para mim, a maior covardia que existe em todos os 3 poderes é do Senado Federal. Para mim, o presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da terra. Porque tem o poder de equilibrar os poderes, de fazer com que o judiciário que aí está não faça o que está fazendo. Prendendo inocentes, botando na cadeia senhoras, homens, mães, pais, muitos que deveriam estar com sua liberdade e com sua família em sua casa. Por isso, eu quero aqui me dirigir a você que está me ouvindo aí. E eu sei que isso vai chegar lá. A minha casa está lá. É aberto a todos. A todos.
Se entrar lá, serão recebidos. Se me levarem, vão levar um inocente, mais um inocente. E de forma absurda, de forma ditatorial e talvez até me tornando um preso político. Mas não me acovardarei perante o povo brasileiro, jamais. E a luta vai continuar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente, olhe para mim e diga: papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado? E eu aqui, meu filho, estou falando por você. Obrigado, gente. Obrigado, Ademauro. Eu queria pedir a compreensão. É isso, pessoal. É isso. Eu queria passar para vocês só esse trechinho do Éder Mauro, né? Sempre pessoas que lutam pelo nosso Brasil, como sempre. Eu peço a você encarecidamente que deixe o like, que compartilha muito. Você que chegou até o final, escreve aí: anistia para os presos políticos já. Anistia já. Coloca assim: anistia já, para eu saber que você chegou até o final. E compartilha muito em todos os canais de comunicação, né? Em todos os grupos que vocês fazem parte. Até a próxima live, às 5h10 da tarde. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Deus abençoe grandemente sua vida.